Olá, amores, sejam bem-vindos. Eu sou Dayana, canal Mundo Místico. Vamos de sexta-feira, sextou, depois do Natal, temos a sexta-feira da pessoa amada. Pensa nele, pensa nela, escolha aqui uma das duas opções: olho de tigre, primeira opção, ou a pedrinha rosa, que é o quartzo rosa. Vou utilizar tarô e baralho cigano. Esse tarô aqui, eu esqueço sempre o nome dele. Esse é o Diário de uma Bruxa. E esse baralho cigano é o baralho cigano de Santa Sara. Lembrando que as leituras aqui no canal são coletivas, intuitivas e canalizadas. Pegue somente aquilo que você sente no seu coração que seja para você. Para uma leitura particular, única, voltada somente para sua energia, o número tá aqui, ó, DDD 21. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, número 98615 4945, pode estar chamando hoje mesmo, dia 26. Estou fazendo leituras particulares para quem precisar. Escreva aí no campo dos comentários, fortaleça essa energia na sua vida. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou prosperidade. Eu sou amor, eu sou luz, eu sou prosperidade. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou prosperidade. Optchauriô, cigana esmeralda. Salve o povo cigano. Salve todo o povo cigano que anda comigo. Salve a minha espiritualidade de luz. Meus amigos espirituais. E eu peço licença para entrar no campo de cada pessoa envolvida nessa situação. Optcha. Primeira opção aqui, trazendo o olho de tigre, pontinha de olho de tigre. Vou dar espaço aqui. Caros amigos, quem fez a inscrição comigo para o ritual caldeirão de limpeza e abertura de caminhos para o final do ano, que vai ser realizado no próximo dia 31, já está feita a sua inscrição. Tá tudo certo, tá tudo combinado entre a minha egrégora e a egrégora de vocês. Vocês já me passaram os nomes, vocês já fizeram o pagamento, tá tudo certo. O valor foi de R$ 77. Caros amigos, a partir desse momento eu não estou mais recebendo inscrições. Por quê? Porque eu tinha um determinado número de pessoas para colocar nesse caldeirão. Porque demanda energia. Eu vou emanar energia. Quem vai colapsar essa função de onda é a Dayana Loureiro. Então, Dayana Loureiro não pode trabalhar com grandes públicos. Eu sou uma só. A abertura está sendo feita para 77 pessoas, assim como minha cigana instruiu. Eu mais 76. E pronto. Fechou. Muito obrigada pelo carinho, pelo respeito de todos. E se vocês quiserem fazer a abertura de caminhos para vocês, eu posso passar uma receita. Você pode entrar em contato comigo pedindo a receita, eu te passo a receita. Não é a mesma que eu vou seguir, porque eu sou uma sacerdotisa, eu faço de outra forma. Eu faço de um jeito diferente. Mas eu posso fazer de um jeito que você pode fazer e que não vai ter nenhum problema para você. As consequências que eu trago para mim, para essa abertura de caminhos e para essa quebra de demandas, eu sei suportar. Optcha, queridos. Por isso que o número de pessoas tem que ser esse que a cigana falou para mim. Aliás, eu vou colocar aqui, nem precisa me chamar no privado, não. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o que você
que gostaria de fazer uma abertura de caminhos e não pôde entrar em contato comigo, não soube, enfim, mas quer fazer essa abertura, faça você mesmo, faça você mesma. Não caia nas mãos de pessoas de má índole que fala que vai fazer um negócio para você e não vai fazer, e não está se responsabilizando. Eu não sou a dona da verdade, não. Tem muita gente boa nessa internet aqui. Mas a gente sabe que tem muito pilantra também. Então faça você mesmo. Eu vou deixar aqui, tá? A receita. Vou deixar um modo de fazer. Com tudo. E se vocês quiserem, tiverem força de vontade, vocês conseguem fazer para vocês. Quem deu o nome para mim, essas 76 pessoas, aliás, foram 71 pessoas. As outras são pessoas que são meus queridos, que eu já coloco sempre em todos os rituais que eu faço. Nem precisa entrar em contato comigo, tá bom? Pessoas da minha família e pessoas que são da minha família espiritual. Vamos lá. Perdão, tá? Tomar tempo de vocês, mas é porque é importante, porque a gente tá aqui fechando um ciclo muito difícil. Não sei se vocês percebem pelas leituras que eu trago aqui. A gente está fechando um ciclo. Vai fechar agora aí em dezembro, finalzinho de dezembro, um ciclo muito difícil, e a gente vai para um muito melhor. E não adianta a gente ir para uma casa nova levando o guarda-roupa cheio de cupim da casa velha, a geladeira cheia de ferrugem da casa velha, o travesseiro cheio de ácaro da casa velha. Não adianta, gente. Casa nova, vida nova, móveis novos. Tá? Entendeu aí o contexto? É isso. Banimento, abertura de caminhos, ano novo, vida nova, novo contexto. E a gente consegue fazer isso. Optcha, gratidão, cigana. Muito obrigada. Muito obrigada pelo Natal maravilhoso que eu passei ao lado da minha família. E você que chorou dia de Natal, saiba que o seu choro, ele foi velado por seres de luz que estiveram comigo. E saiba que você não chora mais. No próximo Natal você só vai ter motivos para chorar se for de felicidade. Optcha, queridos. Plano mental da sua pessoa amada, hoje é 26, sexta-feira, tá bom? Sexta-feira, sextou. Coloca aí, a partir de 8 minutos, por favor. Primeira opção. 9 de espadas. 9 de espadas é uma energia péssima, gente, para plano mental. Saravai. 9 de espadas. Mais o quê? Vocês me perdoem porque a minha respiração ainda deve estar alta. Eu tô no calor do Rio de Janeiro, né? A gente entra no ar-condicionado, aí é gelo, aí sai, é calorão, aí a gente entra no chuveiro, melhora, e essa inconstância mata qualquer um. 9 de espadas e 5 de espadas. Pior não poderia ser. Com Ás de Copas no fundo do deck, esse Ás de Copas aqui representa tudo que esse cara não tem hoje, sabe? É uma pessoa que precisa de cura para o mental. Cura para o plano mental. Tá com problema aqui, depressão, ansiedade. O 9 de espadas com 5 de espadas é categórico, é depressão. Ah, mas eu vi ele feliz. Cara, não tem como essa pessoa estar feliz. Não. Aqui, ó, ele tá precisando de cura. O Ás de Copas é uma energia de cura. Quando tá em falta, quando tá no oculto, é porque falta alguma coisa, uma harmonia, que é fundamental. Então, é uma pessoa que não dormiu bem,
Mas não foi, não dormiu porque precisou ficar acordado. Não, rolou, pensou. Ou pode ter dormido e ter acordado assim, naquele susto, e muito cansado. Porque pode sim estar passando por uma cura astral. E essas curas astrais, viagens astrais, quando a gente está passando por viagens astrais, a gente não volta descansado, a gente volta em desarmonia com o nosso físico. E eu vejo assim, é uma pessoa que está bem briguenta, bem barulhenta, não está aceitando o não tem aceitado a vida. Uma pessoa que não tem aceitado a vida. Complexo que tá, hein, gente? Não queria que essas cartas viessem, mas não é o meu querer. É o desejo do divino para mostrar aqui como tá, ó. Gostei do material. Tem muito trabalho, hein? No plano material, 8 de ouros com o 10 nada, desculpa, com o 9 de paus e o julgamento, para alguns aqui essa pessoa ela tá preocupadíssima porque ela ouviu um boato lá no trabalho dela ou aonde ela ganha o pão dela de cada dia, sei lá, pode ser que essa pessoa seja freelance, ela tem alguma coisa para ganhar dinheiro. Mesmo se ela é aposentada, ela faz alguma coisa. E tá rolando um boato de corte, nova gerência, novos contratos. E essa pessoa ela tá com medo de ser despedida, de ser mandada embora, dos trabalhos dela não servirem mais para aquele lugar. Então o plano material tá assim, é a pessoa que está se esforçando demais para caber dentro de uma situação, tá exausta, exaurida, no pó da rabiola aqui, ó. 9 de paus, a pessoa que tá cansada, muito cansada, talvez tenha trabalhado inclusive ontem. Eu trabalhei ontem também, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas essa pessoa ela tá aqui entendendo que uma grande transformação vai acontecer na vida dela. Sabe quando uma pessoa entende que uma grande transformação está muito próxima? Saiu as de copas, agora veio o julgamento. Aí começam a acontecer muitas coisas estranhas e a pessoa reclama, mas talvez essas melhorias, essas diferenças, né? Essas coisas que vão acontecer são até para melhor. São coisas que vão acontecer, são alguns males, cortes que vêm para o bem. Uma vez eu fui impedida de trabalhar por um tempo. Acho que foi por uma semana. E eu estava muito assim, no automático, fazendo tudo. E estava achando que estava bom. Na minha cabeça pequena, né? Tava tudo muito bom, mas aí eu fui impedida, impossibilitada, travada mesmo. Nossa, a primeira coisa que eu fiz foi, né, perguntar onde estava a minha espiritualidade ali. Aí, na mesma hora que eu perguntei, eu recebi as informações. E durante esses 7 dias que eu passei, né, vamos dizer assim, suspensa, muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. Nossa, isso eu tô falando de uma vez que aconteceu, porque isso aí já aconteceram muitas vezes na minha vida. Tô falando da última vez que aconteceu. Então eu tô vendo essa pessoa naquele susto que eu tomei, sabe? Ó, a partir de amanhã você não vai poder mais. Aí a gente pensa assim, acabou. E agora? O que eu vou fazer? Aí a gente grita, se desespera, se deprime. Pensa, poxa, eu sei fazer tão bem. Mas nada a gente
pode contestar sem antes perceber aonde está o erro. É a pergunta que essa pessoa ela precisa fazer para o universo. O que eu preciso ver dentro dessa situação que eu ainda não estou vendo? Existe aqui algo, e para cada um vai ser uma coisa diferente. Para mim eram várias coisas, pessoal. Não era uma coisa. Eu estou vendo até hoje coisas que eu preciso mudar, que eu preciso fazer, mas por quê? Porque eu tomei o pedala, tomei o chamado. Uma semana de desconto, tá pensando que é uma semana, ficou uma semana sem trabalhar e tá tudo bem. O seu pagamento vai vir inteiro, não vai. Vai vir com uma semana, vai vir com 3/4 do pagamento. Uma semana dos honorários. Complexo, né? Então, assim, é uma pessoa que ela pode estar já no plano material percebendo, cara, onde eu preciso mudar, onde eu preciso melhorar. Mas é uma pessoa que está cansada, e eu também estava muito cansada. E uma das lições que eu tirei desse momento, e eu tô dando meu exemplo aqui, gente, não é porque eu gosto de falar de mim, não, tá? É porque é isso que está acontecendo. Uma das lições que eu tirei desse uma semana fica quieta, não pode trabalhar, pensa melhor, é que se eu não tiver descansada e se eu não tiver totalmente a fim de fazer, se eu vier fazer alguma coisa por fazer, é melhor nem fazer, porque o cansaço ele tira a sua autenticidade, ele tira a sua verdade, ele tira a sua criatividade, ele tira seu brilho. E isso serve para quem faz vídeo no YouTube, isso serve para quem varre uma calçada, isso serve para quem faz uma comida, isso serve para quem opera pessoas, isso serve para quem se dedica a fazer um cabelo, uma unha, isso serve para quem se dedica a fazer obras, dirigir um caminhão, dirigir um Uber. Sem o brilho, sem o descanso, sem o prazer, né? Porque muitas vezes a gente precisa também de diversão e arte. É isso. Então vem o 10 de paus. É o burnout, né? Nossa, quantas vezes eu já tive. E se a gente não olha bem, a gente vai tendo vários seguidos. A gente vai tendo. E uma vez que você teve um burnout, o pico do estresse, você fica com uma sensibilidade, com uma irritabilidade, com um limite menor do que as outras pessoas. É igual a hernia de disco, né? Gasta. Então, gente, eu vejo aqui uma pessoa bem castigada pela vida. Bem castigada. Olha aqui, falei pra vocês, né? Falei tanto. No meu caso, quando veio, a taróloga falou, vai vir uma torre. Eu falei assim, não vai vir torre nenhuma, né? Porque a gente procura a pessoa, ouve a leitura e duvida. Ela falou, vai vir uma torre. Aqui no caso é a morte. Uma transformação precisa acontecer. E eu duvidei. No mesmo dia veio a torre. E é a transformação que está vindo aqui na vida dessa pessoa. No trabalho, pode ser na casa dela, mas é na vida. E é uma nova forma que ela precisa encontrar de ver a vida. Olha aí, tem muitas emoções reprimidas. Ela está vivendo no escuro, dentro de muitas situações ela está fazendo no automático. Essa pessoa aqui é a típica pessoa que está
não tá nem sabendo mais o que tá sentindo, tá fazendo no escuro. Faz porque sabe muito fazer aquilo, aí fica fazendo por osmose, repetição. Não aprende mais nada, não absorve mais nada. Se alguém tenta conversar com ele, ele não sei se ouve, não sei se escuta, entra por um ouvido, sai pelo outro. A pessoa fica cega e não precisa tá longe. Eu fico muitas vezes cega, sem saber. Se eu não procuro Deus, se eu não procuro a deusa, se eu não procuro a minha cigana, eu fico cega. Eu não consigo ver, uma vírgula que tá ali, e a vírgula faz toda a diferença. Vocês entendem que somos todos humanos e estamos todos aqui passíveis de estar na beira do precipício? Porque eu vejo esse cara aqui na beira do precipício. De uma forma ou de outra, a morte batendo na porta dele, convidando ele para um novo início. E ele está aqui, na ignorância, porque a lua é ignorância. É os caminhos que estão sendo abertos, mas o que acontece? A gente está no escuro. Como que a gente vai enxergar caminhos abertos se a gente está ocupado? Fazendo o que a gente acha que deve fazer. Porque muitas vezes a gente está ocupado, a gente está pensando que a gente está fazendo coisa boa, e às vezes não é coisa ruim que a gente está fazendo, não. Mas não é aquilo naquela hora que a gente tem que estar fazendo. A gente precisa se dedicar mais ao nosso corpo, ou a uma outra pessoa, ou a uma outra atividade, ou a nossa mente, que está ferrada. Quem não está com a mente ferrada ultimamente? Quem não está aí cheio de vícios, os vícios, comportamentais que estão cada vez mais, quando a gente conversa com as pessoas, cada hora uma coisa mais absurda. Um comportamento, muitas excentricidades, né? As pessoas com umas... Precisa de muito para ser feliz, para viver o básico, porque essa energia aqui no Osho, ele discrimina como a simplicidade. E o que está no coração da leitura é a simplicidade. O sofrimento existe porque falta simplicidade, porque tem uma sobrecarga muito grande em cima dessa pessoa, e essa pessoa ela está muito exausta, porque ela não está mais conseguindo ser feliz, né? Porque o contrário de sofrimento é felicidade. Ela não está conseguindo mais ser feliz não é com pouco, porque o 8 de pentáculos é coisa pra caramba, mas é com a simplicidade, com o trabalho dela manual, com a vida dela que ela leva ali no bairro, na cidade. Ela não está feliz com a rotina. A rotina está insatisfatória. Isso quer dizer que a rotina dela seja uma rotina pesadíssima? Não, ela está colocando peso nessa rotina, porque o simples para ela já não agrada mais. Talvez o que agrada é alguma coisa muito excêntrica, muito, elaborada, e a gente não precisa disso. Somos seres humanos adaptáveis e flexíveis. Essa pessoa, ela está numa energia, e ela pode mudar isso, tá? Ela está numa energia ela vai pegando, acumulando funções, acumulando um monte de coisa. Ela pode até estar se tornando alguém que acumula e fala que coleciona, mas ele não coleciona nada, está acumulando. Um acumulador, porque tem tudo aqui me remete à acumulação. Aqui, nessas espadas, nessas facas, nesses frascos, nessas tábuas aqui, nesses pedaços nessas varetas, porque essa pessoa ela perdeu a noção de que ela é fundamental para a vida dela.
que só precisa ela mesma. Não tem um mago que só precisa dele e dos 4 elementos? E tá faltando uma coisa muito essencial aqui nessa mesa. Não sei se vocês perceberam. Pelo menos até agora na nossa conversa não entrou. Que foram as copas. Que foi a primeira carta de fundo de deck que eu mostrei para vocês. Que é o As de Copas. Tá faltando emoção. A emoção acabou, né? E o que existe de alma aqui tá muito pesado. De espírito, de entrega espiritual tá muito pesado. O mental tudo completamente surrupiado. Uma mudança tá prestes a acontecer aqui. O que essa pessoa, ela tá tirando do dia de hoje, ó. Falei no mago, veio o mago no fundo desse deck. Esse deck é bonitinho, né? Gente, depois eu pego o nome. É porque eu não sei onde tá a caixa. Eu fiz uma mudança. E mudanças vocês sabem como é, né? Até eu organizar tudo. Aí eu tenho a caixa pequena dele, mas não vem o nome. É da editora Pensamento. Eu acho que alguma coisa com... Não importa. Se não veio o nome, não importa. Vem uma mudança. E essa mudança, ela vem pra amadurecer esse cara. Amadurecer principalmente o campo emocional dele ou dela. Existe aqui no campo emocional, afetivo, uma pessoa que vê os outros sendo felizes e parece que a felicidade do outro incomoda ele. Hoje ainda, sabe? A felicidade alheia incomoda. Pode ser assim uma ex sendo feliz ou... o nome disso é inveja, né, gente? Porque assim, se você não sente amor pela pessoa, se você não quer nada com a pessoa, você só tá com inveja da vida que a pessoa tá levando, o pobre aqui tá com inveja. Tem um sentimento de inveja, mas isso tá vindo, tá mudando. Essa pessoa, ela tá tomando tanto sacode da vida, tanto saculejo da vida, que ela tá parando de olhar para os outros, principalmente com um olhar de julgamento e com um olhar de inveja, e começando a olhar para ela, entender o que eu posso mudar em mim, o que eu posso melhorar em mim, não assim da noite pro dia, mas devagar, aos poucos, e que essa mudança venha e que seja perceptível para mim, para o meu bem-estar emocional e mental. Não vejo essa pessoa com grandes problemas espirituais aqui. Até porque ela tem uma energia muito negativa, mas eu vou dizer, é uma pessoa que tem um anjo de guarda muito presente, muito bem firmado. Ela dá essa liberdade, né? Para que esse anjo da guarda fique ali com ela. Pode ser uma pessoa que tem vícios em bebidas. E nisso ele acaba se anestesiando muito. O Rei de Copas, normalmente ele tem vícios indo para um lado negativo, né? Tem o 10 de paus em cima do Rei de Copas aqui. Então, normalmente eu posso dizer para vocês que o Rei de Copas, ele tem vícios em bebida, ele não se controla com a bebida é um fraco para ele. Tem uma questão aqui, ó, tem essa erva que eu não sei se eu posso falar o nome, já tem, ó, 2. Pode ter gente que vai falar assim, tá maluca. Mas tem um negócio aqui com ervas também.
E é isso, pessoal. Eu vejo essa pessoa bem confusa, arrumando confusão, problemática, uma coisa assim, vou, não vou, acaba não indo, acaba não fazendo nada. O dia é zero produtivo, zero produtividade, não tem ganhos financeiros, mas também não toma prejuízo. Não toma prejuízo, porque ela, qual é o mal aqui? É que ela está muito cansada, o corpo não está acompanhando, nem a mente está acompanhando. E para alguns aqui, ela está vendo alguém feliz, e isso ainda está mexendo muito com essa pessoa. Ela tem percebido isso, e com ela percebendo, e quando a gente desperta, entende, poxa, por que eu tô mal desse jeito? É porque fulano tá feliz? Então tem que ser menos egoísta, né? Deixar fulano feliz. Se ele não foi comigo, que seja com outro, com outra. Eu tenho que procurar a minha felicidade, tenho que procurar o meu bem-estar. Eu tenho pesos, mas eu preciso procurar o meu sol. Eu sou o meu sol. Vamos ver aí a energia dessa pessoa em relação a você. Tô falando aqui de uma pessoa bem difícil, gente. Bem difícil, que quer um trabalho. Ela gosta muito de trabalhar, mas ela precisa entender que não é só trabalhar. Ela não precisa só trabalhar, somente trabalhar. Ela precisa trabalhar e esse trabalho ser funcional, ou seja, esse trabalho ser um trabalho que agrega valor à vida dela e agrega valor à vida dos outros, porque trabalhar para ganhar dinheiro só e pronto não satisfaz alma nenhuma, não satisfaz espírito de ninguém. Ah, mas você fala isso porque o seu trabalho é um trabalho que pode tá ajudando outra pessoa. Gente, a pessoa que limpa o banheiro de uma outra pessoa, se ela faz aquilo e entende o significado do bem que ela faz em estar limpando aquele banheiro, a pessoa que recolhe os lixos, imagina isso são serviços fundamentais que deveriam ser exaltados, e as pessoas principalmente que executam esses tipos de trabalho, o policial, que pelo menos é pago, né, para ajudar na segurança urbana. Se essas pessoas elas soubessem do poder que elas têm sobre a vida de todos e o quanto elas são importantes, fundamentais, não só músicos, não só médicos, não só engenheiros, não só advogados, mas todos, desde o catador de reciclável até o presidente da república. Todos são fundamentais dentro de uma república. Todos, seja, sabe, de um jeito ou de outro, todos são. E se todos soubessem da importância de cada cargo dentro de uma democracia, né? Olha aqui a árvore, para concordar comigo. Para existir árvore precisa ter raiz, precisa ter base. Senão não existiria uma árvore. Tem uma árvore centenária aqui do lado da minha casa. Queriam cortar as raízes porque estavam entupindo os bueiros. Aí depois a prefeitura veio aqui e impediu. Por quê? Porque se corta as raízes, enfraquece a árvore. Se tira. Vocês sabem disso, eu não preciso ficar explicando nada para vocês, né? Vocês... A base que sustenta o topo. Sem a base não haveria topo, né?
Sem a base não haveria topo. Como essa pessoa está em relação a você? Vou tirar 6, igual minha cigana me ensinou a jogar. E depois espelhar com mais 6. Certo? Pensamentos e sentimentos e próximas atitudes. Sexta-feira, dia 26/12/2025. A gente está caminhando para o ano de 2026. Gratidão ao ano de 2025. Muito obrigada, seu lindo. Mas pode ir embora. Pode ir embora, que a gente quer coisa nova. Gratidão. Gratidão por mais um dia. Gratidão. Nuvens, lírios, torre, raposa, caminhos. E aqui tá a sua cigana. É uma pessoa muito confusa. Como ela está em relação a você? Pensando, mas muito confusa. Falta maturidade. Falta segurança. Segurança no taco dela. É uma pessoa que te observa à distância. Muito provavelmente, se vocês estão à distância. Se vocês estão próximos, tendo contato. Aqui fala de uma pessoa que hoje está num estado de nervos, e isso vai ser refletido dentro da conexão de vocês. Pode ser que essa pessoa queira ficar um pouquinho mais distante. Se vocês estão juntos, pode ser que essa pessoa esteja escondendo alguém de você, um contato novo, ou um contato com uma pessoa do passado. Uma pessoa do passado pode ter entrado em contato com ela e ter mexido com os pensamentos dela, deixado ela em dúvida. A tua cigana está tomando conta aqui dos seus caminhos. E assim, quando fala que a cigana está tomando conta dos seus caminhos, não é que a cigana vai fazer alguma coisa negativa para ninguém, mas ela não vai deixar nenhum mal acontecer com você. Então assim, esse cara essa mulher tá afastado de mim. Dê glória a Deus, dê glória a deusa. Porque a cigana aqui, nessa posição, que ela tá perto, né? Tá nos caminhos, pertinho do suposto rival. Palavra feia, né? Mas é um rival. Não tenho rival. Será? Mas você não tem rival, tudo bem, você sabe que não tem rival. Tem alguém aqui que pode, de alguma certa forma, dentro desse contexto, você e essa pessoa tá prejudicando os caminhos de vocês, que não precisa ser exatamente uma pessoa que queira um contato afetivo e íntimo com ele. Pode ser alguém da religião, pode ser que alguém que tire algum tipo de vantagem, até mesmo para pegar atenção, roubar a atenção dele ou dela para você, de você. A cegonha quer uma mudança. Ela pensou em fazer uma mudança aqui, em mudar alguma coisa para melhor, mas ela desistiu. O caixão, o trevo. Então, para alguns aqui, ela pensou em entrar em contato com você hoje, te buscando para falar sobre uma renovação, para falar sobre uma retomada entre você e ele, você e ela, sendo que eu sinto que houve uma desistência. Para alguns, essa pessoa está se envolvendo com alguém aqui, esse alguém, eles ainda têm sentimentos um pelo outro. Mas essa pessoa também tem sentimentos por você. Gente, é uma pessoa muito confusa, hein? Só Deus, só Jesus. Só Cristo. É uma cruz, né? Aqui a gente está falando de uma cruz que você está carregando. Um karma.
E aí, cigana? Essa pessoa ela tem pensado em você, tá muito confuso, confusa, não sabe muito bem como se posicionar. Existe aqui uma dicotomia. Tem a carta dos caminhos aqui. Existe uma bifurcação. Essa pessoa ela não sabe o que faz. Ou se ela segue a vida dela ao lado de uma outra pessoa, ou de uma outra forma, ou se ela honra o compromisso, a aliança que ela disse, que ela prometeu a Deus, ao conselho kármico, que ela prometeu antes de encarnar, se ela honra esse compromisso com você. A tendência aqui é que essa pessoa se aproxime de você. Se vocês estão juntos, a tendência aqui é, se você tiver um contato bem estreito com a sua cigana, principalmente porque eu trabalho com o povo cigano, principalmente, se você tiver contato bem estreito, você não precisa saber o nome da sua cigana, mas você precisa saber conversar. Assim como eu estou conversando com você, assim como você pode conversar com a sua cigana. Ah, mas ela não me responde, gente. Tá, a gente conversa com um monte de gente que não responde a gente e dá certo. Médico te responde. Você pergunta alguma coisa, ele te responde? Não te responde, mas ele te passa uma receita e dá certo, não dá certo? Então, faz assim. Pensa que o povo cigano é um médico. Tá? Não vai ser igual o cara lá da esqueci. Enfim, faça um contato direto com a sua cigana, porque se você pedir, ela vai te ajudar. Principalmente ao colocar esse cara aqui, essa mulher, afastado de vocês. Que essa pessoa, ela, apesar de nutrir sentimentos pelo seu namorado, pela sua namorada, faz mal para a conexão de vocês. Então afasta, afasta essa pessoa. Pode mandá-la para longe, para um lugar bem bonito, que ela seja bem feliz, porque já reparou, gente feliz não dá notícias. Eu sei porque eu tenho um monte de consulentes maravilhosos, maravilhindos. Quando eles estão bem, eles não me dão notícia. Eu falo assim, não me procurou? Nem procuro, porque eu sei que estão bem. Mas quando me procura, eu sei. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tá aqui para isso mesmo. Gente feliz não dá notícias. Então, pense que o seu inimigo, ele não tem que estar sofrendo, ele não tem que estar comendo pão que o diabo amassou, porque ele vai ficar no teu pé enquanto ele está sofrendo. O seu inimigo, ele tem que estar feliz, deseja para ele felicidade, alegria e harmonia, que ele encontre o caminho dele, para você poder também encontrar o seu, porque aí fica desejando um monte de coisa ruim para os outros e quer viver um caminho de prosperidade, um caminho abençoado, um caminho de Deus. Como? Se o cara tá infeliz, o cara vai ficar te perturbando. Gente, eu tenho que beber água. Às vezes eu paro. Pensou em você? Pensou. Tá muito confuso. Vai te procurar? Vai te procurar ser a pedra do sapato, sair de perto dele ou dela. É uma pessoa que tem dificuldades em dizer não? Sim, tanto quanto você. Você tem que aprender a dizer não, né, meu amor? Né, minha paixão? É isso. Curta, comenta, compartilhe o vídeo, hype o vídeo. Se você ainda não for inscrito, inscrita, te convido a se inscrever, é uma honra ter você por aqui. Vamos fazer uma oração. Divino Criador, repita comigo. Divino Criador, fonte eterna de vida, amor e sabedoria, hoje eu me coloco diante da tua presença, com o coração aberto, humilde e profundamente grato
Agradeço pela proteção que me envolve, visível e invisível, pela força que me guarda, pela mão espiritual que me sustenta, mesmo nos dias que eu não percebo. Agradeço pela paz que habita em mim, pela serenidade que acalma minha mente, pela luz que organiza meus pensamentos e me conduz sempre ao melhor caminho. Agradeço pelo amor que recebo e que emano, pelos laços verdadeiros, pelas curas do coração, pelo afeto que me fortalece, pela capacidade de amar com verdade, respeito e consciência. Agradeço pela prosperidade que flui na minha vida, pela abundância que se manifesta em todas as áreas, pelo pão que nunca falta, pelas oportunidades que se abrem, pelos recursos que chegam de forma justa, honesta e contínua. Que toda escassez seja dissolvida, que todo medo seja transmutado em confiança, que toda dúvida se transforme em fé, que eu seja um canal de bênçãos, que minha vida prospere para o bem, que tudo que eu tocar floresça, que todo o meu trabalho seja próspero, que o meu lar seja protegido e que meu caminho seja iluminado. Eu confio, agradeço, recebo. Assim é, tá feito, tá feito, tá feito. Vamos lá? Opção de número 2. Qual é o cristal, cigana? É o quartzo rosa, gente. Quartzo rosa. Pedra e opção de número 2, quartzo rosa. Curta, comenta, compartilhe o vídeo, hype o vídeo. Se você ainda não for inscrito e inscrita, te convido a se inscrever. É uma honra ter você por aqui. Gratidão pelo seu carinho, pelo seu respeito, pelo seu afeto. Gratidão do fundo do meu coração. Se você ainda não for inscrito, queridos, se inscreva. Cigana Esmeralda, Opchauriô, cigana. Campo mental. O tolo, a louca. O tolo, a louca no campo mental. Seis de espadas. A roda da fortuna tem uma mudança acontecendo. Uma grande mudança. Necessária já há muito tempo. Há uns 10 meses que essa pessoa está se preparando para dar esse salto quântico, esse salto de fé. E interessante, né? Veio a tola, veio o 6 de espadas, que é a transição mental, a mudança. Tá acontecendo aqui uma mudança no padrão vibracional e mental desse ser de luz. Sabe? Na pirâmide de Maslow, vocês vão entender que essa pessoa ela saiu do modo sobrevivência. Pelo que eu tô entendendo, ela saiu do modo sobrevivência. A mente dela só estava pensando em sobreviver até aqui. Agora ela já entende que ela precisa, deve se preocupar também, não só com a sobrevivência, mas com outras coisas que vão além. Um segundo ou um terceiro passo nessa pirâmide. E essa pessoa ela está se preocupando mais com a saúde mental dela e de quem está à volta dela. Ela está se preocupando muito mais com o corpo, o movimento. Então, como está a mente dela? A mente dela está aberta, o louco, para algumas mudanças. Não muitas, tem pessoas que não mudam muita coisa, mesmo vindo arcanos fortes, mas mudam algumas coisas que são perceptíveis. Vieram arcanos maiores, não só a força de arcanos menores. Então, como vieram arcanos maiores, fala assim de
mudanças que podem transformar de fato a vida dessa pessoa numa vida melhor, numa vida mais confortável para ela e para quem tá junto dela. Porque quando a gente muda, o mundo à nossa volta muda, né? Se não mudar, a gente procura coisas diferentes ou pessoas diferentes. Planos, né? Essa é a carta dos planos, do observar. Vejo muito uma questão de observação. A lua no campo material. E o cavaleiro de copas no campo material. O campo material dessa pessoa está passando por transições abençoadas. É uma segunda chance que essa pessoa está tendo nos últimos tempos de ver alguma coisa que ela pode ter ficado enganada, que por algum tipo de venda, algum tipo de ilusão. O cavaleiro de copas fala aqui de alguém falando, olha só, será que você não está fazendo alguma coisa aqui? Será que você não está se equivocando aqui? Planeja melhor para vender melhor, planeja melhor para comprar melhor, planeja melhor para falar melhor. A lua, os caminhos que se abrem, mas quando está escuro e como a gente está dentro de uma ilusão, muitas vezes os caminhos se abrem e a gente nem vê. Mas como ele está olhando ali, ó, e fazendo planos, e alguém inspirado, cavaleiro de copas, ou uma música, ou alguém que falou na televisão nos últimos dias, revelou alguma coisa para essa pessoa que está fazendo essa pessoa gradativamente virar uma chave. Essa chave vai ser muito importante para o campo material? Porque eu vejo que talvez essa pessoa tenha até uma sensação de não merecimento de uma vida melhor. Tem gente que é assim, tem gente que não vive uma vida melhor porque sente que não merece uma vida melhor, sabe? É muito para mim, não preciso de 1 milhão não, pode me dar menos, pode me dar meio. Não precisa me dar 10 milhões não, pode me dar 500 mil. Aqui, ó, o apego. Tem um apego no campo material, mas isso está sendo dissipado. Que fique claro para vocês. Olha aqui. Outra figura da corte bem despojada. Tem algumas figuras da corte que são despojadas. O despojamento da figura da corte mostra que eles trazem essa energia para o ser humano, para o humano, por reles mortal. Coragem. Veio o louco, né? Agora veio o pajem de paus aqui no plano material falando assim, não, coragem, sai disso, larga isso pra lá. Não, mas traz estabilidade pra mim. Não, mas poxa, será que minha mãe iria gostar de saber que eu larguei a carreira de professora? Será que minha mãe ia gostar de saber que eu larguei a carreira de advogado para vender miçanga na praia, para vender minha arte? Gente, eu tô rindo, mas não, eu só tô rindo, não tô debochando não. É porque assim, é inusitado, mas os nossos pais, tô falando da minha geração, né? Que a minha mãe deve ter por volta de uns 55. Os nossos pais, eles são muito diferentes de nós. Para eles, um trabalho que eles ficassem a vida inteira era um trabalho seguro e continua sendo um trabalho seguro. Um trabalho onde a gente fica a vida inteira trabalhando todos os dias da semana e recebendo um salário digno no final do mês, ou indigno, dependendo, né?
Mas hoje em dia, para quem tem uma mente, criatividade e coragem, não cabe numa caixa. Mas aí você tem que perceber, será que você tem? Ou será que você tem e tá se fechando? Você tem que, de todas as formas, perceber se é para você. Tô falando da pessoa amada. E eu sinto aqui que essa pessoa ela tem muito potencial de crescimento em todos os campos da vida, mas muitas vezes ela se paralisa na vida amorosa, na vida financeira, na vida espiritual, na vida intelectual, porque ela pensa. Outro dia, eu tô fazendo um doutorado e eu tava perguntando para um senhorzinho muito sobre uma situação. E ele nunca estudou. Ele falou assim, mas a senhora não tá fazendo um doutorado? A senhora devia saber. Aí eu falei assim, olha só. A academia, ela me dá o título de doutorada, de doutora. Mas quem faz o doutorado é quem sabe. Aí ele falou, então eu sou doutor. Eu falei, o senhor é doutor. O senhor pode não ter o título da academia, mas com todo respeito, o senhor é doutor no que o senhor faz. E por isso que eu estou perguntando ao senhor numa humildade para eu também me tornar algum dia, mesmo nem que seja depois desse título chegar até nas minhas mãos, uma doutora também naquilo que eu estou estudando. Muitas vezes a gente pensa que título, reconhecimento, que diploma, que posição é alguma coisa que é fixa. Não é, não mais. E não vai ser nunca mais. Hoje em dia tudo muda o tempo todo. Tudo muda. Depois da era disso aqui que a gente está vivendo, tudo muda. Mas tem muita cabeça dura esse cara, hein? 2 de espadas é para quem tem muita cabeça dura. Ele briga contra a realidade. Existe uma realidade aqui que está muito próximo de colapsar porque alguém está ajudando ele, mas ele briga muito contra a realidade. E tem alguém aqui também que é bem... desencoraja ele, sabe? Fala assim, não, luta por isso não. Gente, espera aí. 2 de espadas, 4, 6. Tem alguma coisa que vai impedir uma viagem aqui dessa pessoa. Alguma baixa de imunidade. Ele ou ela deve... Vou pegar essa aqui. Ele ou ela, o imperador. Falei que essa pessoa é um doutor, uma doutora. Ele ou ela tá muito próximo de fazer uma viagem. Tá muito próximo de fazer uma viagem ao mundo internacional. Mas alguma coisa vai brecar essa pessoa. Não sei se é alguém ou algum tipo de magia contra essa pessoa. Essa pessoa ela tem que estar muito esperta aqui, porque tem... O nome é Mago Negros aqui, ó. O nome disso aqui são Magos Negros, que veio na figura do Imperador e da Rainha de Paus. Chama Mago das Trevas. Essa pessoa, ela tá com entidades grudadas, chips implantados, e tem magos, é isso, gente, magos negros impedindo que ele ou ela se liberte de uma situação. Se ele ou ela souber dessa informação, ele consegue se libertar. Se não souber, vai ficar sofrendo mais um pouco, porque esse pessoal aqui
não são vocês, meus amores, mas que está representando são entidades do mal que trabalham para o mal, para atrasar a vida dessa pessoa. Ah, eles vieram por quê? Olha, para a vida de alguns aqui não é por conta de demanda, não. Para a vida de alguns aqui é porque eles viram muita luz nesse ser, muita coragem, despreendimento. E eu tô falando isso aqui, eu tenho certeza que eu vou ser atacada. Que você acha que alguém fica sabendo deles e eles deixam pra lá? Pode vir. Pode vir quente. É isso, gente. A nossa mesa tá protegida. E vamos ver como essa pessoa está em relação a você. Curta, comenta. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Hype o vídeo. Se você ainda não for inscrito, inscrita, te convido a se inscrever. É uma honra ter você por aqui. Gratidão pelo seu carinho, pelo seu respeito, pela sua amizade. Gratidão do fundo do meu coração. Pensamentos e sentimentos, próximas atitudes. Pensamentos, sentimentos e próximas atitudes. 9 de ouros. O mago. 8 de copas. Você tem o poder de... Você trabalha com alguma ferramenta de reiki, alguma coisa assim? Você tem o poder de espantar. Eu esqueci o nome. Apometria. Apometria, reiki, alguma terapia holística. Fala aqui que você tem o poder de espantar esses magos. Tirar esses chips implantados, esses miasmas. Como essa pessoa está em relação a você? Ela sente em você uma certa indiferença em relação a ela. Ela gostaria de estar perto de você, mas parece que ela esteve perto de você, fez cagada. 10 de ouros no fundo do deck. Ela quer estar perto de você, quer construir algo bom, algo do zero, né? O Ás de ouros fala numa construção de algo do zero. Pensa muito em você, mas ela tem sentido a sua energia autona, né? E ela vibrando baixo, vibrando lá no limbo. E não tem, vocês não têm conseguido ter um encontro proveitoso, né? Os encontros entre você e essa pessoa têm sido encontros assim que você não consegue entender o que ele fala e o que você fala ele pode entender como arrogância. Enfim, pessoal, mas mesmo assim ele tem pensado em você com constância. Pode estar drenando um pouquinho da tua energia. Você pode ter tido aí muito cansaço nesses últimos dias, principalmente no dia de Natal. Essa pessoa pensa em você com desejo. Não vejo pensamento obsessivo, mas eu vejo que quando ela pensa em você, você é fonte de luz e ela está sendo sugada pelas trevas. E como fica? A conta não fecha, né? Vamos calcular. Sei de onde eu tirei calcular, gente. Que eu falo para os meus alunos, vamos calcular. Vamos fazer o fechamento, entender melhor
com o baralho cigano, que é um oráculo muito poderoso, tão poderoso quanto o tarô, talvez até mais poderoso. Eu não acredito que exista oráculo mais poderoso e mais assertivo do que o outro. Todos são muito maravilhosos. Mas como o baralho cigano também tem o tarô ali, né? Aí fica... E é a origem do povo que eu carrego comigo, né? Que me carrega também. A fogueira. Vou dispor as cartas. Olha, tem alguma transmutação acontecendo aqui. A cruz. A cegonha, tô falando pra vocês. Flores. E trevos. Glória a Deus. Escreve aí, glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma transmutação acontecendo no campo energético espiritual de vocês. Por que que é muito importante essa transmutação acontecer? Porque vem o entendimento. Tem uma tendência muito forte de acontecer um entendimento entre você e essa pessoa. Mas não estamos desentendidos. Tá vendo, tarô? Por quê? Tá desentendido, sim. Existe uma coisa aí que não tá fechando entre vocês. E eu garanto pra você que depois de tudo isso que você ouviu aqui, que você ficou sabendo, porque revelação é poder também. Quando a gente... Por que que é bom? Não é fundamental, é fundamental, mas não é de só isso. Ir ao médico cura a doença? Não. O que que cura a doença? Você ir ao médico e seguir os passos que o médico te recomendou, certo? Ir ao tarólogo resolve o problema? Não. Mas identifica o problema e no caso da revelação espiritual, quando a gente revela que existe uma figura ali, um troço em cima, uma entidade grudada, um miasma, isso perde força de 50%. É igual como a gente vai ao médico. Quando a gente vai ao médico, você pensa que a gente não está com obsessor também? Tem a gripe, tem a virose, tem o troço lá que qualquer coisa que aconteceu. Mas o médico é um curandeiro, de uma forma ou de outra, mesmo que ele não tenha religião nenhuma, mesmo que ele não siga nenhum tipo de doutrina religiosa. Aquele cara ali é um xamã. Aquele cara ali, ele nasceu para aquilo. Poucos estão ali como turistas. Aquilo ali é um trabalho espiritual, extremamente espiritual. Então a presença dele impõe respeito. Ah, eu fui ao médico, me senti melhor. Se sente. As mãos do médico são mãos de cura. Assim como uma consulta de cartas, de oráculos, realizada por um profissional, que é um profissional que tem o dom, que tem talento, que tem conhecimento do que está fazendo, vai te instruir a fazer o passo a passo para você sair de um grande problema. Então, por que está acontecendo uma transmutação? Porque tem que acontecer. Não é porque o tarólogo falou. Mas também porque a revelação aconteceu. Quando a gente, tá acontecendo isso. Os caras vão continuar lá? Que sabe que você vai vir com água benta, que sabe que você vai vir com incenso, sabe que você vai vir com a vela, que sabe que você vai vir com a oração. Os caras vão continuar lá? Não vão. Não vão, sabe por quê? Porque eles, por pior que seja a sombra, eles zelam até pela sombra, pela vida horrível que eles levam. Então eles querem a vida eterna, né? E como que eles vão conseguir a vida eterna? Sugando as presas. Mas presas fáceis.
não presas que estão sabendo que são presas. Então aqui existe uma energia ruim sendo dissipada, em primeiro lugar. Essa pessoa conseguindo ter uma atitude que ela não estava conseguindo ter em relação a você. Segundo lugar, eu vejo carinho, eu vejo desejo e eu vejo uma comunicação nos próximos dias que vai abrir portas para vocês dois, para vocês duas. Vejo até, inclusive, a energia de um presente, uma surpresa, essa pessoa fazendo para você. É isso, queridos. Escreva aí, eu recebo todos os presentes que os deuses trazem para mim. Eu recebo, assim é, tá feito, tá feito, tá feito. Optcha Oriô, meu axé.